Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela UOL TV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje, até a 13h. Curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos entrevistados. O número é o 973350038, mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Hoje é quarta-feira, nosso espaço aqui sempre voltado para os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. E para a nossa conversa de hoje, então, vamos escalar aqui o nosso time de especialistas, começando com o Dr. Cláudio Fernandes Correia. Ele é neurologista, ou melhor, neurocirurgião, coordenador do grupo de dor, do Centro de Dor e Neurocirurgia Funcional do Hospital 9 de Julho. Tudo bem, Dr. Cláudio Fernandes? Boa tarde, bem-vindo. Como vai? É um prazer muito grande esse compartilhamento aí de ideias com todos presentes. Muito obrigado. Também com a gente a doutora Mariana Rosário, ginecologista, mastologista e obstetra. Como vai, doutora Mariana? Bem-vinda. Boa tarde. Muito obrigada, Mauro. Prazer estar aqui novamente. Obrigada pelo convite. Também com a gente uma outra ginecologista, a doutora Flávia Torelli, especialista em reprodução humana da Huntington, medicina reprodutiva. Doutora Flávia, boa tarde, tudo bem? Oi, Mauro, boa tarde. Aos colegas, boa tarde. Obrigada pelo convite. Obrigado pela presença. E o doutor Leandro Rago, ele é cirurgião dentista, especialista em harmonização orofacial. Doutor Leandro, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Tentar agradecer um pouquinho o debate com os nobres colegas. Então vamos lá, aproveitar bem esse nosso espaço hoje aqui com a presença dos especialistas, tratando das questões da saúde, do bem-estar e do comportamento. 12h01, nosso primeiro tema é o seguinte: preocupado com o súbito aumento de pacientes em seus consultórios logo após o primeiro turno das eleições, um grupo de psicólogos criou rodas de conversa online sobre sofrimento político, isso mesmo, sofrimento político, para atender a essa demanda. Os participantes são jovens preocupados com o futuro e também pessoas com mais de 60 anos de idade, de ambos os lados da eleição. As queixas giram em torno de olhares, comentários e assédio moral, mas o receio é que vire violência física. Doutor Cláudio, bom, pelo andar da carruagem, há 11 dias da eleição que estamos, se os consultórios estão sendo procurados aí por conta do sofrimento político, acho que consulta agora só depois do segundo turno, não? Não, mas, de qualquer maneira, eu acho que nunca, jamais, em tempo algum, eu vivenciei uma polêmica tão grande, assim, uma diferença entre as pessoas, grupos, inclusive de amigos, parentes, assim, às vezes tendo discórdia e até envolvimento de separação de informações por causa da política, realmente. Mas lembrando que, no caso do consultório, a minha área de atuação ela é a neurocirurgia funcional, que trabalha com movimentos involuntários, dor, espasticidade e neuro-oncologia. Na área da dor, isso já é sabido, que quando você tem um fenômeno presente, doloroso, esses envolvimentos que trazem ansiedade, angústia, esses conflitos, assim, do ponto de vista de interesse até político, né, que é a questão do momento, realmente interferem no sistema supressor de dor, e as pessoas podem ter uma manifestação mais evidente disso, uma piora clínica, mesmo fazendo uso regular das condutas iniciais, medicamentosas ou de procedimentos, inclusive. Então, isso afeta o humor das pessoas e afeta a condição primária presente em cada um deles. Isso é observado, sim, tem toda a razão. E como é que uma roda de conversa, que é essa proposta desse grupo de psicólogos, né, essa roda de conversa online, como é que isso pode ajudar? Eu acho que você, quando compartilha
as suas ansiedades, angústias, pontos de vista, e isso é dividido entre pessoas que têm uma finalidade de tentar resolver, contornar problemas, eu acho que é um desabafo. Você consegue aliviar um pouco essa ansiedade, essa angústia, e isso pode trazer benefícios. Eu penso dessa forma. Sim. Doutor Leandro Rago, já não nos faltam motivos para ansiedade, para angústias aí no dia a dia. Aí vem a questão política, aí, do sofrimento político. As pessoas geralmente, em relação aos dentes, têm apertamentos, o bruxismo, por conta de toda essa carga aí do dia a dia de preocupações, né? Você tem verificado no seu consultório um aumento, até por conta, né, desse chamado sofrimento político, de uma procura para tratar dos dentes? Uma crescente que a gente percebe na minha clínica diária, que realmente os pacientes têm estado cada vez mais ansiosos, cada vez buscando mais hábitos parafuncionais, né, apertamento, o bruxismo, propriamente dito. Esses pacientes, eles realmente estão, nesses últimos tempos, aí, pós dia 1º de outubro, cada vez mais inflamados, cada vez mais sedentos por algum tipo de tratamento. Posso aliviar a sintomatologia. A gente atualmente faz muito uso de toxina botulínica, os músculos do apertamento, os músculos que vão fazer esse processo de rangimento do tratamento dentário, que a gente tem excelentes resultados, mas realmente acho que isso vai melhorar daqui a 11 dias, que a gente vai ter o resultado definitivo das eleições. Tem a toxina botulínica, que é um dos procedimentos, mas a boa e velha plaquinha também está em ação, né? Ótimo. A plaquinha, ela não vai tratar a causa, né? A Sim, grande questão ela é é a que o proteção, paciente, né? exatamente, a placa ela vai proteger os elementos dentários, mas para que a gente possa impedir que o paciente realmente aperte, a gente tem que trabalhar de duas formas. Uma, de uma forma de orientação do paciente, indicando o paciente até psicoterapia, neurologia, para que possa fazer algum tipo de tratamento para que reduza a ansiedade. E também a gente trabalha na outra vertente, que é reduzindo a força do músculo ou dos músculos que estão envolvidos nesse processo de apertamento. Então, quando a gente trata a força do músculo, né, com a toxina botulínica, que diminui, o Cláudio falou aqui perfeitamente, né, ele trabalha muito com espasticidade também, a gente trabalha com muitos pacientes espásticos também, os grandes paralisados cerebrais, que a gente faz a aplicação de toxina botulínica, e a gente vê que a toxina botulínica ela tem um poder muito grande nesse tipo de tratamento. Doutora Flávia Torelli, o que as suas pacientes levam para o seu consultório nesse período eleitoral em relação a angústia, sofrimento político? Na verdade, eu já atendo um público que tem uma certa angústia, um certo sofrimento, né? São pessoas com dificuldade para engravidar, então isso por si só já gera uma ansiedade, e somado ao momento atual, né? O que eu vejo muito, tanto em relação à política, que se confunde com o momento de vida que elas estão vivendo, que elas estão passando, em relação à quantidade de informações que se tem, né? Então, o WhatsApp o tempo inteiro, rede social, de manhã uma notícia, à tarde é outra, isso piora, né? O sofrimento, a ansiedade. Então, a somatória das duas coisas, tanto a condição de saúde, de tratamento, quanto essa parte política, somadas, você multiplica o estresse, né? Quem é que lida melhor com isso? É o público mais jovem ou as mulheres mais velhas, acima de 60? Eu acho que as mulheres mais velhas lidam um pouco melhor com isso, né? Tanto indo nessa linha do que eu falei de receber informações, né? Outro tipo de relação com rede social, com volume de informação. Então, eu percepção que as pessoas mais velhas lidam um pouco melhor. Sim, uma percepção, né? Doutora Mariana Rosário, seu olhar sobre esse tema, sofrimento ligado à política, crescendo aqui nessa reta final de eleições, o que as pacientes se queixam aí no seu consultório? As pacientes ficam com muito medo, né? No meu caso, a questão da oncologia, né? Do que vai acontecer, né? De como vai ficar tudo, a questão de convênio, liberação, lei, ANS, né? Acho que isso tudo é muito
é uma coisa que está muito assombrosa ultimamente. Acho que isso elas estão ficando bastante receosas por conta do tratamento, que é um tratamento mais longo, que vai demandar mais tempo e que muita coisa pode acontecer aí nesse meio tempo. Acho que elas sofrem mais nesse sentido. Não tem tanto essa coisa mais fervorosa da juventude, né? São pacientes mais velhas, tal, como a Flávia falou, que lidam melhor com esse tipo de informação, mas que elas têm medo do que pode vir a acontecer. 12h09, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, por aqui nesse dia, nesse espaço, os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Você sabe que a gente sempre reserva a quarta-feira para essas questões. E aqui a gente vai passar para o nosso próximo assunto. Na segunda-feira, agora dia 17 de outubro, foi celebrado o Dia Mundial de Combate à Dor. Essa data foi criada há 16 anos, com o objetivo de alertar os pacientes sobre as consequências de conviver com a dor. É um fenômeno sensorial que tem uma função de alerta importante sobre quando algo não vai bem com o nosso organismo. E, segundo a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, mais de 60 milhões de brasileiros são acometidos pela dor crônica no país. Doutor Cláudio, para a gente tratar a respeito deste assunto, aliás, antes de entrar nesse assunto, quero parabenizá-los. Todos aqui, ontem foi dia do médico, né? É verdade. Então, Obrigado. Parabéns para todos aqui pela profissão, pelo sacerdócio, né, que a medicina representa para cada um de vocês, especialmente nesse período aí, nos últimos anos, que a gente ainda vive, né, a questão da pandemia e tanto trabalho vocês tiveram e ainda tem, né, para poder cuidar da gente. Muito obrigado por todo o trabalho e parabéns a todos. Bom, mais de 60 milhões de brasileiros são acometidos pela dor crônica no país. É muita gente, né, doutor Cláudio? É bastante. Existe uma sociedade internacional e várias filiadas no mundo inteiro. Aqui tem também no Brasil uma sociedade que vai muito bem em termos de congregar profissionais que trabalham na área da dor. Esse dia de comemoração, dia chamado Mundial da Dor, de tratamento da dor, ele é muito importante porque ele ajuda a esclarecer, chamar a atenção do público, porque muitas pessoas não têm noção de que a dor pode e deve ser tratada. Você fazendo isso, você vai, no mínimo, melhorar a qualidade de vida do paciente. Na medicina, apesar de todo o avanço, existem inúmeras patologias que você consegue melhorar a condição clínica sem, no entanto, tratar definitivamente o paciente. E quando nós falamos da dor, nós estamos falando predominantemente, é claro, da dor crônica. A dor crônica, por definição, é aquela que perdura por mais de 3 meses, e às vezes pela vida inteira. Então, são, às vezes, sequelas de tratamentos. Por exemplo, na doença oncológica, tanto a cirurgia, radioterapia, quimioterapia, podem provocar como sequela uma dor persistente, portanto, uma dor crônica. Essa dor crônica, ela é claro que associada a uma outra patologia de base. Por exemplo, algum tempo atrás, eu era no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, eu trabalhava com os pacientes com dor oncológica. E os doentes com dor oncológica, eles muitas vezes passaram um período do tempo muito grande negando essa informação ao médico, com medo de que o médico, o oncologista, não desse tanta atenção à doença primária dele, que era o câncer, e em detrimento do tratamento da dor. E eles sofriam por isso, por essa causa. Então, isso não é, de maneira nenhuma, necessário acontecer, pelo contrário, até prejudica, porque ele já tendo uma doença oncológica, se submetendo aí a um tratamento dessa doença, e ele sentindo muita dor, ele vai ter dormir menos, vai alimentar menos, vai ter menos relação social com a família e com os amigos, e com até absenteísmo no trabalho, e, evidentemente, isso vai piorar mais ainda a qualidade de vida. Então, quando nós falamos no tratamento da dor, a dor crônica, ela é uma doença, ela não é como no caso da dor aguda, que ela é essencial à sobrevida do ser humano. A dor aguda, ela te alerta de que alguma coisa não está correto. Você está caminhando ou fazendo um Cooper e tem uma dor no peito, vai a um pronto-socorro por causa da dor. E ali é determinado, às vezes, que está acontecendo uma isquemia do coração, do miocárdio. Então, às vezes, você acorda com uma dor aqui na fossa ilíaca direita, no abdômen, na parte inferior do lado direito, está incomodando, vai ao médico por causa da dor, examina, às vezes, o começo de uma apendicite. Então, trata a causa e você tem a resolução do problema.
Já quando nós falamos na dor crônica, ela é o problema. Ela precisa ser tratada. E hoje, especialmente em centros especializados no tratamento da dor, existem condições plenas de, se não aliviá-la por completo, deixar o paciente com uma intensidade muito mais reduzida na sua expressão dolorosa e ter, em consequência disso, como eu já disse, uma melhor qualidade de vida. Então, é muito bom que exista mesmo um dia de conscientização ao tratamento da dor crônica, né? Você viu aí na sua leitura que tem 60 milhões de acometidos no Brasil. Algum tempo atrás, eu participei de um trabalho feito pela Fiocruz da Bahia e uma instituição de laboratório aqui no nosso país, que fazia pesquisa exatamente disso, mostrando que a dor era pessimamente tratada em nosso país pelo desconhecimento, não só do paciente em procurar um profissional, assim como também pelo desconhecimento de vários profissionais no quesito tratamento da dor, porque as universidades, faculdades não têm essa cadeira na sua estrutura básica. Nesse aspecto que o senhor apontou agora no final, de muitos pacientes não procurarem a ajuda médica para tratar da dor crônica, muitos dizem, eu já estou acostumado com isso, essa dor aí já me acompanha há tanto tempo. Por que isso acontece? Então, por ignorância, né? A pessoa ignora que existe a possibilidade de ser tratada. Vou dar alguns exemplos. 2 a 3% das mulheres do planeta Terra sofrem de fibromialgia, que é uma dor muito intensa em certos momentos, limitante das atividades de vida diária, importante no absenteísmo. E essas pessoas, elas têm condições de serem tratadas. O tratamento geralmente não é só com um profissional, ele é multidisciplinar e, evidentemente, vai exigir, às vezes, na área da medicina física, fisioterapia, vai existir medicamentos, vai existir, às vezes, bloqueios, enfim, tem uma série de coisas que podem ser feitas para trazer esse paciente de volta a uma atividade regular na vida diária. O herpes zoster, que o povo chama de cobreiro, que é provocado pelo vírus da varicela, que é muito comum em pacientes mais idosos, porque cai a resistência, a imunidade deles, 10% desenvolve um padrão de dor terrível de ser tratado, que é a neuralgia pós-herpética. Essa é uma doença incapacitante muitas vezes, já a sequela que eu estou dizendo, a sequela. A neuralgia do trigêmeo, nós estamos aí com o nosso colega da odontologia, talvez ele pegue um ou outro caso no seu consultório, porque é uma dor que afeta a inervação da face, tanto da parte interna quanto externa, toda a arcada dentária, dentina, língua, bochecha, gengiva, é inervado pelo nervo trigêmeo, que é o 5º par de nervo craniano que existe no ser humano. E isso é uma dor que leva até ao suicídio. E quantas pessoas eu atendi na minha vida profissional que procuraram inúmeras vezes profissionais no sentido de tratamento e eles não tinham a oferta de um tratamento adequado. Então, existe aí o desconhecimento geral, né? Doutora Mariana, a mulher suporta a dor do parto. E o homem, quando está fazendo a barba e faz aquele cortezinho de nada, que começa a sangrar, né, cai de cama, aquela coisa, né, aquele drama todo. E não consegue fazer mais nada. Claro que eu estou exagerando aqui, mas por que isso acontece? É muito mimimi masculino ou a percepção de dor para homem, para mulher é diferente? Eu acredito que seja uma coisa mais individual, né? Cada pessoa, por exemplo, eu tenho um exemplo em casa. O meu namorado teve uma crise de cólica de rim, né? Que ele tinha uma obstrução do ureter, então era super grave, ele estava evoluindo já com uma insuficiência renal, né? Por essa obstrução. E ele me ligou super despretensioso, ele falou, eu tô com uma dor esquisita à direita e eu vomitei, e eu já sabia do histórico dele da pedra no rim, eu falei, vamos para o hospital agora, que provavelmente deve ser. Então, eu acho que isso é muito individual, né? Tem mulheres também que na hora do parto sofrem muito mais do que outras, isso a gente percebe, né? Então, isso é muito, acho que individual, não tem muito a ver, é que, não sei, a gente tem a ideia de que a mulher, ela
trabalha, ela tem filho, ela tem dupla jornada, então a gente está acostumado, né? A mulher ela não tem o direito, às vezes, de ficar doente, porque ela está dentro da casa dela, ela tem um filho para cuidar, ela tem um marido, ela tem a casa para organizar, ela tem o trabalho dela. Então, às vezes, a gente acaba, na verdade, esquecendo um pouco disso ou não se permitindo sentir dor, né? Muitas vezes. Tem muita paciente com endometriose que demora 12 anos para fazer um diagnóstico, com dor em todos os ciclos, né? E a gente vê uma demora no diagnóstico absurda, porque às vezes ela chega no ginecologista e ele fala, não, é normal, tá tudo bem, você teve cólica, né? E nunca vai parar para ouvir essa mulher para ver como é essa dor. Então, eu acho que é isso, às vezes, é normal, cólica é normal, né? Você tem que passar por isso e acabou, acho que isso que acaba acontecendo. Agora, doutor Leandro, a dor de dente, essa ninguém merece. Essa aí, tanto para homem quanto para mulher, é de doer, como se diz, né? É uma das dores mais incapacitantes, né? Uma dor que a gente chama de dor lancinante. E o Dr. Cláudio falou com maestria, né? A gente tem relatos na literatura que há até suicídios, tanto neurologia do trigêmeo, como, por exemplo, alguma dor em relação à dor de dente mesmo, né? A dita dor de dente, que é a dor daquela inflamação aguda do canal, né? Da polpa dentária. Então, a orientação os livros orientam realmente até orientar os pacientes em que, se, por exemplo, o paciente tiver arma de fogo em casa, tem que afastar. Eu já tive um caso assim, na verdade, a esposa teve que afastar a arma de fogo que o marido tinha e levou para uma outra casa, que eles tinham também, porque o paciente sofria de neurologia do trigêmeo e realmente o tratamento é muito complicado, realmente é uma dor que é incapacitante, você não consegue fazer mais nada, a não ser você tentar uma sobrevida com algum tipo de conforto em relação à saúde. Doutora Flávia, o que é que chega no seu consultório sobre dor, seja ela crônica ou aguda? Mulheres com endometriose. É minha maior experiência em relação à dor, né? E às vezes isso se transforma numa dor pélvica crônica, né? Então, a endometriose, quando ela é intratável clinicamente para controle de dor, a paciente tem que passar por uma cirurgia. A gente vê pacientes que passam por 2, 3 cirurgias e aí você muda completamente a anatomia da pelve, ela cria aderências e aí ela passa a ter uma dor crônica não só pela endometriose, que às vezes não foi completamente tratada no procedimento cirúrgico, mas também por essas consequências não só da doença como operatórias, e aí passa a ter a dor pélvica crônica, né? Que entra em tudo que o Dr. Cláudio já falou, mas a endometriose em si é uma doença ginecológica que causa dores e todas essas consequências de, às vezes, problemas emocionais, falta no trabalho, altera relacionamento conjugal. Então, é realmente um problema muito importante. Doutor Cláudio, para a gente encerrar esse tópico, existem estudos no Brasil ou alguma estimativa a partir de estudos de fora sobre perda de produtividade? Quanto o país deixa de produzir de fato por conta da dor crônica, porque as pessoas param de trabalhar, ficam em algum momento de incapacitação? Existe estudos americanos, aqui no Brasil não. Mas é impressionante assim, a perda em milhões de dólares por ano a respeito do absenteísmo, né? Pessoas que, durante um ano, por exemplo, deixam de trabalhar inúmeras vezes. Lembrando que a dor mais prevalente que tem no mundo é a dor de cabeça. Dor de cabeça, 95% é um distúrbio funcional, não tem causa orgânica. Apenas 5% é que você vai encontrar, às vezes, associado a alguma causa organicamente determinada, né, como tumor, processo inflamatório, trauma e assim por diante. As outras 95% são distúrbios funcionais. Por exemplo, a enxaqueca, que é uma causa muito comum, que afeta também mais as mulheres que homens, né? Essa é uma dor que leva a um absenteísmo muito grande, porque em certas crises, a pessoa às vezes fica 2, 3 dias praticamente incapacitado para sair de um quarto escuro, ruídos e assim por diante. Então, Sim. é muito importante essa abordagem aí para melhorar, inclusive, o gasto
público a respeito dessas condições que acontecem. 12h23, no programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, aqui pela AltV, ao vivo, AltV, a TV da internet, nossas redes sociais também, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Tudo ao vivo, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa conversa de hoje, quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Olha, pessoal, a gente está no Outubro Rosa, as atenções se voltam para a prevenção ao câncer de mama e, de acordo com os especialistas, a mamografia e o ultrassom ainda são as formas mais eficientes para se detectar o câncer de mama em estágio inicial e, claro, para que o tratamento seja realizado o quanto antes, mas se possível, com alta perspectiva de cura. Só que tem o seguinte, olha, o mapeamento genético, essa medida tem permitido que ações sejam tomadas com antecedência suficiente para que a paciente aumente em até 80% a chance de não desenvolver a doença. Doutora Mariana, o que a gente precisa saber sobre os testes genéticos aí nessa ajuda à prevenção ao câncer de mama? Hoje a gente tem uma série de painéis, né? Antigamente a gente só trabalhava com um gene, basicamente, que era o gene mais conhecido, que é o BRCA. Hoje a gente tem painéis com 70 genes, 60, aí dependendo do que a gente vai investigar nessa paciente, e a gente consegue mapear, né, uma paciente e ver a chance que ela tem de desenvolver um câncer de origem genética. É importante falar, Mauro, que os cânceres de mama de origem genética não passam de 10%, tá? De todas as doenças que a gente tem. Então, 90% das doenças que as mulheres desenvolvem são ao acaso, são pela vida que a gente leva, eu brinco, né? Eu acho que a oncologia hoje a gente está trabalhando muito com o estilo de vida na prevenção, né? Então, é tudo que a gente também trabalha com genética, não existe mais a genética ser a sua condenação, né? Independente se você tem aquele gene, pode ser que você não tenha a expressão dele no decorrer da sua vida, dependendo de como você viver e levar essa vida, né? Mas a gente tem isso para ajudar, obviamente. Então, históricos familiares muito importantes, às vezes a gente orienta essas parentes de primeiro grau, né? Das pessoas que tiveram câncer a estudarem. Agora, mais importante do que indicar é ver se essa paciente realmente deseja fazer esse exame, né? Porque aí eu tenho uma condenação na minha mão, e aí, o que a gente vai fazer? Então, aí a questão da redução de 80% do risco é quando a gente trabalha com a cirurgia redutora de risco. A gente faz uma adenectomia, que a gente chama, a gente retira a glândula mamária, substitui por uma prótese, né? E nisso eu tenho uma redução de 80% do risco dessa mulher desenvolver câncer no decorrer da vida. Ah, por que não é 100%? Porque eu mantenho a areola e a papila ali, né? Para ela não ficar com a mama deformada sem ter uma doença prévia. Então eu retiro só a glândula embaixo, esse pedacinho de glândula que sobrou, né? E ali a parte retroareolar, atrás ali do bico, do seio da mulher, é uma região com bastante glândula ainda, por isso que sobram esses 20% ainda, que a gente ainda trabalha com isso. Então, são vários pontos que a gente tem que ponderar e não simplesmente falar, vai lá, faz o teste, toma seu resultado, a sua chance é de ter, sei lá, câncer de mama, de ovário, porque o painel, ele estuda todos esses tipos de tumores. O histórico familiar é sempre muito importante, todo paciente deve contar isso para o médico, para que vocês tenham todo o desenho, todo o cenário. Agora, vamos supor uma mulher cuja mãe teve câncer de mama, mas esse câncer de mama não foi provocado nela por uma questão genética, mas por estilo de vida. Uhum. Como é que vocês fazem para essa paciente, qual é a informação, então, que vai? Na verdade, para a gente ter certeza que essa mãe não teve um câncer de origem genética, a gente tem que fazer um mapeamento nela, né? Então, acho que isso é o mais importante, sempre mapear a família. Quando a família tem a alteração genética, a gente orienta o restante dos familiares. Agora, se a gente faz um painel e essa mãe que teve o câncer não tem nenhuma mutação genética, a gente conclui, né, que foi ao acaso, e aí as orientações são única e exclusivamente de estilo de vida e de fazer, obviamente, o rastreamento, né? Também sempre a partir da idade necessária da menina mesmo. Doutora Flávia, é sempre
Importante a informação, estamos no Outubro Rosa e aquelas informações, por mais básicas que sejam, a gente tem que sempre bater na tecla. Quais são os caminhos agora, durante esse trabalho de prevenção, que as mulheres devem ter para se cuidarem? Quais são as orientações? Então, a Mariana tem mais vivência nisso, né? Mas a gente tem orientações um pouco divergentes do que o Ministério da Saúde fala, do que organizações internacionais falam, né? Mas, em princípio, mulheres acima de 40 anos, orientado que se faça um rastreamento com a mamografia anualmente, né? Existem algumas situações em que é necessária a complementação por ultrassom, né? Então, às vezes a mamografia pede isso, ou às vezes pode ser indicação do médico, mas a prevenção é feita dessa forma, ou se a mulher notou alguma alteração na mama, seja de pele, seja alguma nodulação, seja a saída de secreção pelo mamilo, e aí pode existir essa investigação complementar, né? Em situações de alto risco, aí a orientação de prevenção, de exames de investigação muda um pouco, mas em princípio é essa análise. Doutora Mariana, quais são os desafios do setor público, da saúde pública, para esses cuidados? Na verdade, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de agendamento, de consulta, de exames, né, e de cirurgias. Eu lembro que quando eu estava na residência, algumas décadas atrás, a gente conseguia fazer mutirões de final de semana, então operar, sei lá, 10, 15 pacientes num dia, e zerávamos a fila, né? A gente não tinha fila de cirurgia. Hoje a gente tem pelo menos aí uns 4 a 6 meses, né, de espera para uma paciente com diagnóstico, né, para realizar a cirurgia. Às vezes, essa paciente ela vai fazer a cirurgia só depois da cirurgia que ela vai iniciar o tratamento de quimioterapia, de rádio complementar, né? Mas a primeira coisa é a cirurgia na grande maioria dos casos. Então, essa demora, essa espera, e isso começa porque o SUS é muito complexo. Para você conseguir agendar uma consulta com o mastologista, você tem que ter a biópsia. Então, essa mulher já tem que ter passado pela mamografia, pelo ginecologista, por exemplo, do posto para analisar essa mamografia e solicitar o anatomopatológico, que é a biópsia, fazer essa biópsia, e depois, isso às vezes demora 1 ano, né? Eu acho que isso é o maior empecilho que a gente tem hoje, é essa demora, né? Porque nesse tempo a doença pode evoluir absurdamente. É isso que nos preocupa muito. Bom, o seu cenário cor-de-rosa aí foi estrategicamente pensado para essa nossa conversa. Confere? É o consultório, ele é inteiro rosa. Não é só em outubro, é o ano inteiro. É o ano inteiro. 12h32, a gente vai fazer uma parada breve agora, intervalo do programa Gente que Fala, mensagem do nosso apoiador e, na sequência aqui, mais temas para a nossa conversa sobre saúde, bem-estar e comportamento. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta com o programa Gente que Fala, faltando 27 minutos para 1 da tarde agora, ao vivo pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Hoje é quarta-feira, os assuntos por aqui relacionados com a saúde, com o bem-estar e do comportamento, e com a palavra aqui os nossos especialistas. Agora, a doutora Flávia vai falar sobre o seguinte: a procura pela fertilização in vitro para a reprodução assistida no Brasil cresceu quase 33% no período de 1 ano. Vejam só os números, foram 34.623 procedimentos realizados em 2020 e 45.952 feitos no ano passado, 2021. De olho nessa demanda,
o Conselho Federal de Medicina atualizou as normas para as intervenções. Entre as principais alterações estão a possibilidade de a gestação ser tentada no útero de uma mulher que não seja parente e o fim do limite no número de embriões que podem ser produzidos. O Conselho Federal de Medicina, porém, manteve em 50 anos a idade máxima da mulher que será submetida ao procedimento. Qual é a razão desse crescimento? 33% em um ano para esses procedimentos de fertilização in vitro, doutora? Bom, o primeiro cenário é que a gente está fazendo a comparação 2020 e 2021. Né? Em 2020, por causa da pandemia, a gente teve um número importante de tratamentos represados, as mulheres com medo, os tratamentos foram menos realizados. Né? Então é uma base mais fraca de comparação aí. É um pouquinho, porque elas acabaram adiando um pouco o tratamento, tá? Mas, sim, houve um crescimento, é esperado que todos os anos a gente tenha um crescimento por alguns motivos. Então, primeiro, porque as mulheres têm deixado para engravidar cada vez mais tarde, e a idade da mulher é um fator fundamental para o sucesso da gestação. A gente tem também, por exemplo, a gente acabou de falar no Outubro Rosa, então, pacientes com câncer têm a possibilidade de fazer congelamento de óvulos para tratar depois que estiver livre do câncer. A gente tem mulheres fazendo maternidade independente, casais homoafetivos, então são diversos motivos que fazem com que as pessoas procurem cada vez mais os tratamentos de reprodução assistida. Né? Em relação à regulamentação do Conselho Federal de Medicina, então, a gente não tem legislação a respeito, né? Existem alguns projetos tramitando no Congresso, mas o que a gente tem é essa regulamentação para seguir e que ela já foi modificada algumas vezes. Né? O ano passado, 2021, foi feita uma regulamentação em que existia isso de, por exemplo, limitar o número de embriões formados e, tecnicamente, isso prejudicava alguns tipos de tratamento. Né? Essa regulamentação foi revista pela Câmara Técnica e aí vou exemplificar o que você colocou. Para a gente ter gestação in útero de substituição de mulheres que não sejam parentes de até 4º grau, é necessário pedir uma autorização para o Conselho Regional de Medicina. Né? Então, só é possível fazer esse tipo de tratamento em mulheres que não são parentes de até 4º grau, se você fizer uma justificativa ao Conselho e eles entenderem que, entre outras coisas, isso não configura, por exemplo, o comércio, né? Porque não pode haver, por exemplo, pagamento. Né? Quando a gente fala de mulheres de mais de 50 anos, então, por exemplo, recentemente a gente teve a polêmica da Cláudia Raia, se foi tratamento, se não foi tratamento, tal. A gente pode fazer tratamento em mulheres com mais de 50 anos, né? Mas o CRM, ele recomenda que seja feito até essa idade. Mas, se o médico julgar que essa mulher, por exemplo, tem boa saúde e que ela seja orientada de todos os possíveis riscos dessa gestação tardia, a gente também pode fazer, tá? Não é totalmente proibido. Como é que essas normas são verificadas de tempos em tempos? É a partir da própria comunidade científica aqui no Brasil que isso acontece, ou tem base também em alterações de normas internacionais, enfim, até para seguir os padrões internacionais? Então, na verdade, cada país tem a sua regulamentação diferente, né? Então, por exemplo, existem alguns países da Europa em que o processo de reprodução assistida é muito limitado. Você não pode fazer doação de gametas, doação de óvulo, de espermatozoide, não pode fazer útero de substituição. E no Brasil, a gente tem uma medicina reprodutiva muito evoluída, né? A gente é um país de ponta nesse sentido. Acredito que muito, em parte, por poder ter essa liberdade, lógico que dentro
de muitos preceitos éticos, né? Mas, assim, a gente tem essa liberdade de poder tratar os pacientes das diversas formas possíveis. Existe uma Câmara Técnica no Conselho Federal de Medicina, em que realmente isso é revisto de tempos em tempos, baseado na necessidade da população, né? Então, por exemplo, a norma técnica do ano passado, ela diz em relação não só a pessoas com infertilidade, homens, mulheres, mas homoafetivos e pessoas transexuais, né? Então, vai ampliando de acordo com as necessidades da sociedade. E, além disso, de acordo com a evolução da ciência, da tecnologia. Então, um exemplo, né? Antigamente, a gente podia fazer a transferência de vários embriões para o útero de uma mulher. É por isso que antigamente tinha trigêmeos, quadrigêmeos, e hoje isso não tem mais. Porque, conforme a tecnologia foi sendo desenvolvida, a gente tem melhores taxas de gravidez, então eu não preciso fazer a transferência de muitos embriões. E aí, as regulamentações foram atualizadas no sentido de orientar menos embriões a serem transferidos, né? Então, essas atualizações são feitas baseadas não só na ciência, mas como na necessidade da sociedade. Evoluções técnicas ainda esbarram em questões éticas, em aspectos ideológicos, muitas vezes? Sim, uma discussão importante em relação ao descarte de embriões, né? Então, na regulamentação de 2021, era orientado que os embriões deveriam ficar congelados por 3 anos, caso, por algum motivo, o paciente não quisesse mais esses embriões, e seria necessário autorização judicial para o descarte, né? A regulamentação de agora não fala sobre isso, né? E aí, quando não é citado, cada serviço funciona de uma forma. Junto a isso, o número de embriões a serem fertilizados foi limitado e agora não é mais, mas também tentando evitar o número de embriões excedentes, porque existe a discussão, né? É ético descartar embriões? Não é ético descartar embriões? A discussão pode entrar para um cunho religioso de se já é uma vida, de se ainda não é uma vida, né? A rigor, o Conselho de Medicina tem que se pautar pela ciência e não só por questões ideológicas, mas existe uma preocupação muito grande que, por exemplo, os projetos de lei que existem em tramitação na Câmara sejam afetados por esse tipo de discussão. Faltando 19 minutos para 13h, vamos seguir aqui para o próximo assunto dessa edição do programa Gente que Fala. Para conquistar uma beleza simétrica, muitas pessoas recorrem à harmonização facial, que consiste em preenchimentos feitos com ácido hialurônico, que restabelecem a proporção no rosto. A substância também é utilizada para devolver a hidratação à pele, além de induzir a produção de colágeno. Além de serem utilizados para harmonizar a face, os preenchedores de ácido hialurônico, nome complicado, né, gente? Também podem ser aplicados em pequenas áreas como os lábios e o nariz, seja para ressaltar os formatos naturais ou realizar pequenas correções. Doutor Leandro, quem é que pode se submeter a esse tipo de procedimento, harmonização facial, a partir do ácido hialurônico? E eu costumo dizer, né, eu costumo brincar que a harmonização ela é para todos, mas até a segunda página só. Porque estava conversando até ontem mesmo com 2 alunas, em que o paciente, a harmonização ela não pode ser restrita para todos os pacientes do ponto de vista do aspecto psicológico do paciente. Pode parecer uma besteira, mas não é. Tem pacientes que não estão prontos ainda para terem a face modificada, harmonizada, mesmo que seja para pequenas correções. Então, da mesma maneira que o ácido hialurônico ele é utilizado para deixar as pessoas mais felizes, né, para deixar as pessoas mais belas, mais rejuvenescidas, a gente tem que tomar bastante cuidado na hora de selecionar esse paciente. Porque tem pacientes que não estão prontos para esse tipo de harmonização. Aquele paciente que, quando ele vem até o nosso consultório para
buscar talvez uma resolução de algum conflito interno com a sua aparência. Na verdade, esse tipo de procedimento nunca vai dar certo, nunca vai ser suficiente para o paciente. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com essas coisas. A harmonização facial, ela caminha necessariamente junto com um tratamento dentário? As coisas... você não vai fazer uma sem resolver a outra? Exatamente isso. A harmonização orofacial não é uma especialidade que só existe na odontologia, em que a gente avalia a face do paciente como um todo, né? Quando a gente conversa sobre problemas dentários, sobre algumas condições de má oclusão, por exemplo, a gente não consegue dissociar o tratamento intraoral do tratamento extraoral quando a gente fala de face. Então, sempre a gente procura, primeiramente, avaliar para ver se o paciente tem algum tipo de desordem dentária, seja até do ponto de vista infecciosa, cárie, doença periodontal, por exemplo. Só depois a gente tratar esse tipo de acometimento infeccioso, de doença mesmo da cavidade oral, aí a gente parte para as questões estéticas da harmonização. E quando a gente fala de harmonização, né, você falou bem, em relação à busca de uma simetria, a gente consegue dividir os procedimentos da harmonização basicamente em 3 tipos de procedimentos, né? Quando a gente fala de estética facial. O primeiro tipo de procedimento seria os procedimentos que a gente chama de embelezadores. O que seria o procedimento embelezador? Seria um procedimento que o paciente, a gente faz o tipo de intervenção no paciente, em que o paciente vai ficar apenas mais belo, mais bonito, se é que existe esse conceito, né? Mas, por exemplo, fazer algum tipo de correção no nariz, por exemplo, seria um tipo de procedimento que é embelezador, que vai deixar o paciente, teoricamente, mais bonito. Um outro tipo de procedimentos, né, o segundo grande tipo de procedimentos da harmonização, são os procedimentos rejuvenescedores, que são aqueles procedimentos que a gente faz no paciente para que ele tenha a aparência apenas mais rejuvenescida, mais jovial, mais fresca, com um ar apenas mais de descanso e naturalidade. E a gente também tem um terceiro grande grupo de procedimentos, que seria um grupo de procedimentos que a gente chama de corretivos. São procedimentos que a gente vai resolver alguma sequela do paciente, por exemplo, de um AVE, por exemplo, de algum tipo de trauma, de algum tipo de sequela de outras condições, ou quando a gente tem um paciente com algum tipo de má oclusão, né, o paciente tem o queixo muito para dentro ou muito para fora, a gente faz os equilíbrios necessários para que a gente chegue a um perfil mais harmonioso, mais equilibrado da face. Quando eu fiz aquela primeira pergunta, doutor Leandro, quem é que pode se submeter a esse tipo de procedimento, é porque a gente sempre fala aqui no programa, a gente fala desse aspecto, né? Muita gente movida aí pela mídia, pelas celebridades, enfim, acabam achando que podem fazer qualquer coisa. E o querer não é poder, né? Então, como é que vocês lidam com isso no consultório? Olha, eu vi tal artista que fez isso, aquilo também quero fazer. E só que aí muitas vezes não é o caso. Como é que vocês lidam com isso? Eu observo isso de uma maneira muito temerária, porque essa busca incessante, quase que insaciável pelo um padrão de beleza que, na verdade, não deveria existir, por isso o nome é harmonização, né? Não é uma padronização facial, mas muitas das vezes os pacientes chegam aqui justamente por fotos de outras pessoas ou com filtro do Instagram, de alguma outra rede social, que eu quero ficar desse jeito. Então, realmente, tem que tomar bastante cuidado com isso, porque cada vez mais as pessoas têm a tendência de ficarem mais parecidas com um padrão de beleza que muitas das vezes não é o mais indicado para a pessoa. Vamos passar aqui para o próximo tema com o doutor Cláudio Correia. Doutor Cláudio, opioides são compostos químicos psicoativos derivados do ópio e cuja atividade farmacológica é a analgesia. Eles são recomendados no tratamento da dor, especialmente as agudas e oncológicas de forte intensidade. Só que esses medicamentos têm sido envolvidos em polêmicas devido ao crescimento do seu uso indevido pela população. Segundo especialistas, a burocracia e a falta de conhecimento do meio profissional vem dificultando o acesso dos opioides em pacientes com real necessidade da droga. O que acontece, então, gente que precisa não tem, porque tem gente que não precisa e tá se envolvendo aí com essa questão, não é? Então, essa é uma questão complexa, bastante. Existe uma fase que o Brasil foi muito criticado pelo pouco uso de opioides no tratamento da dor.
E o grande outro problema que passou a existir, isso foi contornado parcialmente aqui no Brasil, por vários motivos, mas por uma educação de profissionais que melhorou, então, a prescrição desses medicamentos. Mas aí existe um outro viés grande, que é o chamado uso recreativo. É um grupo de pessoas que não está sendo medicado por profissional da área médica e que faz uso de opioides para obtenção de outras situações, outras sensações. Então, no próprio Estados Unidos, por exemplo, que é um país mais organizado em termos de catalogar e ter estatísticas, um desses opioides aí é a oxicodona e outra é a metadona. Existem até sociedades que foram criadas para isso, porque muitas pessoas morrem por causa disso. Um dos efeitos colaterais importantes dos opioides é a depressão respiratória. Então, às vezes, uma pessoa está acostumada a usar recreativamente ou não um medicamento desses aí e depois tem uma abstinência de falta do remédio por causa de falta de receita, falta de contato com o médico, uma displicência em termos de saber quantos comprimidos ainda tem para não ter uma solução de continuidade. E aí a pessoa tomava, vamos supor, 4 comprimidos, 5 de metadona por dia, e ficou sem tomar alguns dias, e toma tudo de uma vez quando tem o remédio, a posse do remédio novamente. Bom, essas pessoas podem ter morte por causa disso. Vários artistas aí, usando opioides, como fentanil também, tiveram morte por causa do excesso. Então, é uma medicação perigosa, mas quando bem administrada por profissionais, ela vai ajudar importantemente ao alívio da dor de pacientes que apresentam indicação de recebimento deles. Um outro quesito também muito importante que eu tenho observado, e eu já falei isso várias vezes dando aula dentro dos hospitais, inclusive, é o uso indiscriminado aí por profissionais, inclusive, da área médica, que atende à urgência, em administrar esse medicamento em situações que não estaria muito correta. Então, são pacientes que, às vezes, vão ao pronto-socorro simulando um quadro de dor, recebem a medicação e recebem isso com uma frequência grande. Ou, então, pacientes internados que reclamam de dor durante a madrugada, por exemplo. E é claro que, por ser um analgésico muito forte, então o médico, para também ter um alívio daquele incômodo de ser chamado por causa daquele determinado paciente, prescreve com uma frequência grande, e o uso, conforme a via de administração desses medicamentos, intradérmico, subcutânea, endovenosa ou até intramuscular, pode fazer com que o paciente tenha uma dependência. E essa dependência gerada vai ser um problema muito complicado para certos pacientes. Doutor Cláudio Corrêa, o senhor citou o fentanil, né? E tem uma pergunta aqui do Daniel Fonseca, ele está com a gente no Facebook, e ele pergunta por que tem ocorrido tantas mortes por overdose, principalmente nos Estados Unidos, por causa do fentanil. Mais de 100 mil mortes em 2021. Exatamente, porque administra um volume que leva à depressão respiratória. Se a pessoa não está por perto de outras para ser assistida, ele vai, de fato, chegar ao óbito. Sim. A pergunta aqui da nossa audiência, agora para a doutora Flávia. Beatriz Ronquete está no Instagram. Doutora, quais são as principais causas da infertilidade de um casal? É a pergunta aqui da Beatriz Ronquete. Bom, a gente costuma dividir em fatores masculinos e femininos, né? Então, a baixa contagem de espermatozoides nos homens, ela pode ser causada principalmente por uma questão chamada varicocele, né? Que é a dilatação das veias do testículo. Mas, hoje em dia, fatores ambientais, então, os homens têm usado muito anabolizante, obesidade, tabagismo, tudo isso pode causar. Do lado das mulheres, a idade é um fator muito importante, né? Mas a gente pode ter, por exemplo, síndrome dos ovários policísticos, a gente pode ter alteração nas trompas, que não permite que o óvulo e o espermatozoide se encontrem. Então, a gente tem várias causas. Algumas causas definitivas e outras reversíveis, não? Sim, então,
dependendo do caso, é um tipo de tratamento que a gente vai escolher, né? Na verdade, eu não diria que são irreversíveis, mas, por exemplo, se eu tenho as trompas obstruídas e a gente raramente consegue ter uma correção cirúrgica, a fertilização in vitro é um tratamento indicado. Se eu tenho uma mulher com síndrome dos ovários policísticos e ela não menstrua e aí não tem ovulação, a gente pode fazer uma indução de ovulação simples e ela pode engravidar tendo uma relação sexual na casa dela. Então, depende do que a gente tem, é um tratamento que vai indicar. Muito bem, outra pergunta por aqui. Então, essa foi a resposta aqui para a Beatriz Ronquete. O doutor Cláudio falou para o Daniel Fonseca, e quem está perguntando agora para o doutor Leandro é o seu Jaime do Jardim Bonfilholi. Obrigado, seu Jaime, aqui pela pergunta. Até que idade é possível implante dentário? E se insuficiência óssea é o maior problema? Excelente pergunta. A gente faz implante dentário em pacientes, eu já fiz em pacientes de 91 anos, isso não depende exclusivamente da idade, né? A gente faz, obviamente, sempre antes, a gente solicita um risco cirúrgico para o paciente, então a gente consegue hoje atender pacientes com muita tranquilidade. Óbvio que quanto mais condições, mais comorbidades os pacientes houver, nos pacientes a gente tem que tomar uma série de cuidados, desde até mesmo fazer o tipo do procedimento em ambiente hospitalar. E sim, a maior dificuldade hoje ainda é a perda óssea do paciente, mas a gente já está bem evoluído em relação a técnicas de enxertias, então a gente consegue fazer na grande maioria esmagadora dos pacientes. O enxerto é o caminho, porque o implante, essa área do implante evolui a passos largos, né? Então, antigamente, não tem osso, não tem o que fazer. Hoje, o enxerto é a solução. Sim, sem dúvida nenhuma. Tanto enxertos do próprio paciente, né, ou como também enxertos sintéticos que a gente consegue fazer. Às vezes, a gente lança a mão de até mesmo fazer como área doadora, utilizar a crista ilíaca, às vezes até da própria calota craniana aqui, ou então de algum outro tipo de área que tenha osso dentro da boca, mas não é mais problema isso. E o sofrimento? É um trabalho difícil, não? É um trabalho mais complexo, quando a gente tem que fazer enxertias, principalmente quando o osso é autógeno do próprio paciente, mas a gente consegue resolver os problemas, sim, com certeza. A Daniela Neves pergunta para a doutora Mariana. A Daniela está no YouTube, ela quer saber quando a chamada mastectomia preventiva é recomendada. Hoje em dia, a gente teve também uma mudança de lei, né? Antigamente, a gente só podia fazer a adenectomia preventiva em pacientes que tinham mutações genéticas, né? Hoje, a gente pode estar autorizado a fazer em pacientes que desejam fazer a mastectomia preventiva. Então, a gente teve essa mudança aí na legislação também nos últimos anos, mas normalmente são em pacientes que têm esse risco aumentado. Legal, perguntas concluídas por aqui, faltando 3 minutos para 13h. Vamos para as despedidas de cada um, então. A Mariana está com a palavra, sua mensagem final e seus canais, doutora Mariana. Bom, agradecer novamente pela participação, acho que esse tema é super importante, não fazer só, né, exames em outubro, mas façam exames de rotina durante todo o ano, que isso é muito importante, né? O meu canal principal é o Instagram, é @DRA Mariana Rosário Gineco, tem bastante informação por lá. Doutor Cláudio Correia, sua mensagem final, sua despedida, e lembrando que depois do Outubro Rosa vem o Novembro Azul e está chegando, né? Exato. Bom, eu mais uma vez quero agradecer a oportunidade de estar aí com vocês, os colegas que contribuem muito para o desenrolar da nossos diálogos, e isso ajuda bastante a população a entender. E fica aqui a mensagem de que a dor crônica ela deve ser tratada, ninguém precisa ficar acreditando na possibilidade que tem que ser assim mesmo, né? Isso não é verdade. E falamos sobre esse Dia Mundial de Combate à Dor, que é muito significativa nessa parte educativa da população, de uma maneira geral, e eu fico muito satisfeito por essa oportunidade. Muito obrigado a todos. Doutora Flávia, sua mensagem final e seus canais. Bom, quero agradecer também o convite, a oportunidade de falar também sobre infertilidade, que cada vez mais as pessoas estão sendo afetadas por isso. A gente vê muito
no consultório pessoas que passam 2, 3 anos, 4 anos sem descobrir porque tem um problema, ou fala, vai tentando engravidar e, de repente, poderia ter sido corrigido ou poderia ter melhores taxas de gravidez se não esperasse tanto tempo, né? Então, eu queria deixar o meu recado para as pessoas que estão tentando engravidar, que não deixem passar muito tempo. É muito importante sempre consultar um especialista. Também uso o Instagram, dra.flaviatorelli. Fico à disposição se quiserem conversar. Doutor Leandro Rago, suas despedida e seus canais. Agradeço bastante a participação aqui no programa. Agradeço aos novos colegas que foram excelentes companhias. Agradeço a todo mundo que estava assistindo a gente também. Quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, meu canal principal é o Instagram também, @dr.leandrorago, tudo junto. E tem muita coisa bacana por lá. Muito obrigado pela presença de vocês nessa edição do programa Gente que Fala, de quarta-feira, as questões da saúde, do bem-estar e do comportamento por aqui, muito bem esclarecidas pelo Dr. Cláudio Fernandes Correia, neurocirurgião, coordenador do Centro de Dor e Neurocirurgia Funcional do Hospital 9 de Julho, doutora Mariana Rosário, ginecologista, mastologista e obstetra, doutora Flávia Torelli, ginecologista, especialista em reprodução humana da Huntington Medicina Reprodutiva, e o Dr. Leandro Rago, cirurgião dentista, especialista em harmonização orofacial. Programa Gente que Fala, a realização da ABCOM, na técnica da Altivio Sérgio Oliveira. Obrigado, Sérgio, aí pelos trabalhos. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na Altivio, a direção-geral do Roberto Luchetti, e você, do outro lado, espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, a gente volta a se falar amanhã, ao vivo, a partir do meio-dia, aqui pela AltV e também pelas redes sociais. Um abraço a todos, tchau, tchau.